Fiquei aqui pensando um tempão se eu deveria fazer esse vídeo ou não. É um vídeo que não tem nada a ver com o meu canal, tá? Não tem nada a ver com as coisas que eu estou abordando aqui. Mas eu achei importante trazer meu testemunho referente à nossa ida em João Pessoa. Porque às vezes você aí do outro lado tá querendo mudar para João Pessoa, tá se planejando mudar para João Pessoa. Talvez você fez igual eu, não conhece João Pessoa, nunca foi em João Pessoa, mas tanto assistir vídeo de João Pessoa, tanto de ouvir falar que as pessoas estão indo para João Pessoa, você despertou também a vontade de ir para João Pessoa. Enfim, e eu vou contar para vocês a minha experiência, como é que foi. Eu fui em João Pessoa mês passado, ficamos lá 10 dias e talvez é importante você tomar esse cuidado antes realmente tomar essa decisão, tá? De ir para João Pessoa. Inclusive o tema desse meu vídeo é: será que você deve ir para João Pessoa? Então eu já vou começar aqui logo iniciando esse vídeo dizendo que eu não sei, né, se você deve ou não deve. Eu vou contar para vocês a minha experiência, né, para você poder ter esse alerta e aí sim você decide se você deve ou não deve, porque cada um sabe, né, da sua vida, cada um sabe da maneira que você vive. Enfim, eu cismei com João Pessoa já tem mais de um ano. Eu não conhecia João Pessoa, nunca tinha ido em João Pessoa, apesar de eu sempre fui muito fã do Nordeste, mas o máximo que eu conhecia foi a Bahia. Eu fui na Bahia ano passado. E aí que me deu uma ideia, assim, já tem um tempo já, que eu queria novamente mudar. A gente tá muito quente aqui, tá? Porque eu tô muito suado, mas tá até molhado, ver se refresca. Que eu queria mudar da cidade onde eu moro hoje. É, e, na verdade, tem 4 anos, faz uns 4 anos mais ou menos que eu mudei pra essa cidade. E a cidade é linda, é maravilhosa, porém a cidade, pro meu estilo de vida, não tem muito o que fazer. E eu morava antes em Brasília, e lá em Brasília a gente passeava muito, a gente batia muita perna no final de semana. E aqui nessa cidade, geralmente no final de semana, a gente fica mais em casa. E aí eu vi, né, o pessoal falando de João Pessoa, comecei a estudar sobre João Pessoa, comecei a assistir vídeos sobre João Pessoa. Aí eu via vídeos de gente que mudou pra lá, que era de outras regiões. Eu via vídeos de gente que era de João Pessoa, né? E eu via vídeos também de gente turista. Apesar de que turismo você não pode se basear, né? Porque ser turismo é uma coisa, e lá fica lá um dia, dois, três, às vezes uma semana é uma coisa. Eu quero ver você viver lá o ano todo, né? É totalmente diferente, a rotina do morador é diferente. Enfim. E aí eu dei essa ideia pro meu esposo, né? Que tal? Por que a gente não vai morar em João Pessoa? No início ele ficou meio assim receoso, meu filho também achou que eu tava ficando meio doida, né? A minha filha já amou a ideia, porque minha filha ama praia, então pra ela foi maravilhoso. Enfim, só que eu não queria ir assim de supetão. Da mesma forma que quando eu mudei pra essa cidade, eu vim aqui um ano antes, pesquisei, verifiquei, vi realmente que era tudo isso que o pessoal comentava, me planejei durante um ano para poder mudar. Eu queria fazer a mesma coisa em João Pessoa, não queria chegar lá na cara e na coragem. E meu esposo mudando de ideia, me apoiou, só que meu esposo foi mais doido que eu, sabe? Ele queria ir na cara e na coragem. Enfim, nos preparamos durante um ano e fomos para João Pessoa. Até então, no primeiro momento, meu esposo queria que eu abrisse mão aqui da casa, que a gente mora de aluguel aqui, né, nessa cidade. Queria que eu já vendesse as coisas, até comecei a vender algumas coisas. Enfim, para poder já ir de mala e cuia, porque era muito longe e tal. Só confiando, gente, olha que loucura. Só confiando nos vídeos e no que os outros falavam de João Pessoa. Então, no que as pessoas falavam. Por exemplo, a gente ouvia muita gente falar de João Pessoa, mas era pessoas que iam lá turistando. Eu conheço vários clientes nossos aqui que já foi em João Pessoa, mas é turistando. Olha que loucura, era muita loucura. Enfim, só que eu dei um estralo assim de juízo, né? Eu falei, não, a gente não vai devolver a casa, também não, a gente não vai vender as coisas. Vamos lá, vamos conhecer. Eu tô sentindo no meu coração, vamos lá conhecer. E se realmente for isso mesmo, a gente vende tudo e vai. Ah, ok. Assim ele aceitou. Fomos para João Pessoa. Confesso que nós demoramos 7 dias para chegar lá, porque a gente foi, né, parando, conhecendo os lugares. E quando estava próximo de chegar lá, eu fiquei um pouquinho de medo de não ser tudo aquilo. Eu estava tão fissurada com João Pessoa que eu queria que fosse tudo realidade, assim, eu não poderia correr o risco de não ser realidade, assim, a minha expectativa estava muito alta. Enfim, quando chegamos em João Pessoa, a cidade é linda, a cidade realmente é muito bonita. Eu achei lindo, foi uma das cidades mais bonitas que eu já fui. É uma cidade que está em desenvolvimento, então você vê muita obra, né? Você vê muita construção, mas independente disso, a cidade é muito bonita, principalmente próximo ali à orla, né? Da praia, das praias principais ali. É maravilhoso, é lindo, a cidade é linda, as pessoas são maravilhosas, as pessoas são muito receptivas. Eu me senti muito bem de uma pessoa. Primeiro dia, eu até comecei a validar essa ideia na minha cabeça. Não, realmente a gente vai mudar para João Pessoa. Só que no segundo dia, eu comecei já a notar uma outra coisa.
que tava me incomodando. Só que eu não queria falar com meu esposo, porque ele também tava empolgado. Ah, não, aqui. Ainda mais que meu marido, ele é marceneiro, né? Ele trabalha e tem uma empresa de marcenaria. Então ele verificou e realmente, pra marcenaria, então assim, é maravilhoso. Deu um boom, tem muito serviço, assim, as pessoas estão ganhando muito dinheiro lá nesse ramo da marcenaria, até porque o mercado imobiliário lá tá muito aquecido, né? E automaticamente aquece o mercado também de imóveis, né? Uma coisa depende da outra. Enfim, ele já estava empolgado, já visitando loja, conversando com pessoas que trabalhavam no mesmo ramo, conhecendo pessoas, inclusive ele acabou até arrumando um emprego com meu filho, era uma marcenaria lá muito grande que atendiam pessoas, sabe? Enfim. Só que aí eu comecei já a estranhar, assim, e sentir aquela angústia no coração, assim. E aí até que os dias foram passando, nós fomos lá 10 dias. Aí passou o primeiro, o segundo, o terceiro dia, e eu comecei a reparar o que estava me incomodando. E realmente era aquilo mesmo que eu tava pensando. Qual é o problema, assim, de uma pessoa pra mim, pro meu estilo de vida? Pra deixar bem claro. Você aí avalie se pra você isso é um problema ou não. Pra mim era. Entendeu? Porque eu sou uma pessoa que, apesar de que eu morei muitos anos em capitais, gente, não sei se vocês conhecem Brasília, mas Brasília não se compara com Belo Horizonte, não se compara com São Paulo, Rio de Janeiro. Brasília é uma cidade, no geral, comparando com essas outras capitais, é muito calma, muito tranquila, sabe? O trânsito é um trânsito que flui, que anda, sabe? Assim, você só pega mesmo estresse no trânsito se você sair em horário de pico. Né? Se você não sair em horário de pico, você pode ir e voltar tranquilo, sabe? É um lugar gostoso de viver nessa parte. Enfim. E assim, a cidade que eu moro hoje é interior, então não tem trânsito, né? Aqui o máximo que vai é 60, então é bem tranquilo. E eu gosto dessa tranquilidade. Eu gosto dessa vida mais leve, sempre gostei, vivi a vida inteira nessa vida mais leve. E eu tava procurando uma vida mais leve ainda do que eu já tinha. Esse era o único motivo que eu queria mudar daqui, né? Enfim, quando eu fui observando, qual é o problema que eu vi pra mim? Lá tem muito trânsito, o trânsito lá tá ficando caótico, tá ficando uma coisa insuportável. Você sai de manhã, você pega trânsito, você sai à tarde, você pega trânsito, você sai do almoço, você pega trânsito, sabe? Você sai em horário de pico, pronto, o negócio para mesmo. Nós fomos, só para poder vocês entenderem o que eu tô falando, da nossa hospedagem até o pôr do sol do Jacaré, que é muito famoso, é mais ou menos uns 7 quilômetros. Na ida, meu esposo gastou em torno de uns 40 minutos para poder chegar lá, porque a gente estava do outro lado da BR, tinha que atravessar a BR principal lá para poder chegar, né? Então ele gastou acho que uns 30, 40 minutos. Né? Assim, claro, parando, teve trânsito, mas foi tranquilo. Na volta, eu ainda falei com ele, pega o primeiro retorno que você vê, passa pro lado de lá, porque depois a gente vai cortando as quadras até chegar onde a gente estava. Só que ele não quis fazer isso, então ele perdeu o retorno lá na BR, não tinha retorno, e aí ele foi entrando lá pra dentro e descendo na BR, nada. E o trânsito tudo parado, gente, parado, insuportável. E aí até que de 7 quilômetros ele pulou para 15. E eu sei que o pôr do sol foi 6 horas, né? Não, 6 não, desculpa. Lá é mais cedo, né? Acho que foi umas 5h10, se eu não me engano, por aí, 5 e pouquinho, porque lá escurece mais cedo, né? Bem mais cedo. E aí eu sei que nós chegamos em casa, já era mais 7 horas da noite. Isso aí mesmo, mais 7 horas da noite. Ele gastou 2 horas para poder chegar, para poder fazer 7 quilômetros, que foi para 15. Porque não tinha retorno, e além de não ter retorno, ele ficou um tempão parado. E mesmo depois que a gente conseguiu atravessar a BR, nós ficamos um tempão parado para poder chegar na quadra que a gente tava. Então, assim, o que me incomodou realmente de uma pessoa não foi a cidade, tá, gente? Que a cidade é linda, foi o trânsito. E eu vi muitas pessoas lá reclamando disso, o trânsito tá muito caótico, tá ficando uma coisa insuportável, porque a cidade ela não foi planejada para esse boom de gente, né? É uma cidade que está crescendo agora. Pelo que eu entendi, até uns anos atrás, era uma cidade tranquila. Era uma capital muito tranquila, era uma capital de aposentados, né? Gente que aposentava ia morar lá. Hoje em dia não, hoje em dia não tem nada a ver. E a tendência é ficar pior, porque tem muita gente indo para lá. Muita gente, muita gente. Então, assim, o que eu vou falar para vocês? Antes de vocês irem, vai lá, fica lá pelo menos uma semana, 10 dias, igual eu fiz isso. Verifica se é isso mesmo que você quer, sabe? Porque pra mim não valeu a pena. Inclusive eu falei com meu esposo, olha, meu esposo já até queria, ele pensou em ficar lá, sabe? A cidade realmente é linda, linda. Nossa, assim, eu amei, quero voltar lá pra poder passear. Só que eu falei com meu esposo, olha, a gente quer tranquilidade, nós já estamos, né, quase passando dos 40, entendeu? A gente quer uma vida mais tranquila. Será que vai compensar o dinheiro que você vai ganhar aqui, a mais do que você já ganha? Você vai gastar com o quê? Com terapia, com psicólogo, sabe? Com ansiolítico, sabe? Porque
Isso se não infartar, gente, porque trânsito é uma coisa terrível. É terrível, assim. Se você tá aí do outro lado, mora numa cidade que tem muito trânsito, sabe o que eu estou falando, sabe? Trânsito é terrível. Então, assim, e fora a perda de vida que você perde, o tempo que você perde ali no trânsito, sabe? Sem andar. É muito tempo perdido, entendeu? Então, assim, e outra coisa também, que lá eles têm esse hábito, eles buzinam muito, assim, sabe? Eles buzinam muito. Então, assim, são ótimos motoristas, assim, eu não tenho o que falar referente a isso. Eles dirigem muito bem, só que eles são muito acelerados. Você vê que os motoristas já estão estressados, eles são estressados, você sente o estresse deles, sabe? Então, assim, esse é o único ponto negativo que eu vi. O resto eu achei maravilhoso. Em referente à segurança, eu me senti segura. Pra mim, no meu ponto de vista, é uma cidade muito segura. E olha que nós somos até numa cidade, nos bairros mais afastados, né? Nas periferias, a gente foi numa feira lá, eu achei maravilhoso. Um coisa que a gente não gostou mesmo foi também o trânsito, porque foi difícil pra chegar lá. E pra estacionar também é um terror. Mas assim, tirando isso, assim, é muito tranquilo. A cidade, no geral, eu achei limpa. Pelo menos nas partes principais, achei limpa. As praias são maravilhosas. É linda, as praias são lindas. O mar é lindo, é azulzinho, com sol quente. Sabe, as pessoas são educadas. Sabe, assim, eu amei. Eu amei. Moraria lá com certeza se não tivesse trânsito. Se não tivesse essa loucura do trânsito, com certeza eu moraria lá. Porque a cidade é maravilhosa. Então, assim, pensa bem, não fica só, não faz igual eu, assim, não fica criando expectativa em cima do vídeo dos outros, em cima do que o outro tá falando. Não, porque cada um sabe da sua vida. Às vezes o que é importante pra você já não é importante pra mim, talvez o que é importante pra mim não é importante pra você. Às vezes o que você tolera, eu não tolero e vice-versa, entendeu? Então assim, verifica isso. Verifica todos os pontos, verifica essa parte do trânsito, verifica a parte de escola, sabe? Verifica tudo que você puder verificar antes de você tomar essa decisão. Porque mudar de cidade, gente, é muito complicado. Mudar de estado, às vezes você ir para um outro estado, uma outra região que não tem nada a ver com a sua cultura, é mais complicado. Tem culturas, não, tem estilos e culturas diferentes, né? É muito complicado, sabe? Então, assim, é uma mudança muito drástica para você poder fazer sem você ter certeza. E eu vejo também, eu vi, né, algumas pessoas comentando que tem muita gente também se arrependendo e indo embora. Mas assim, o povo que tá chegando é muito maior que o povo que tá indo. Entendeu? Mas é porque, por causa disso, falta realmente um preparo melhor, falta uma pesquisa maior, sabe? Falta realmente ter essa experiência de ir lá antes. Inclusive, vou deixar uma dica aqui pra você, não sei qual região que você tá falando, não sei qual é a sua região, mas se você quiser ir lá antes, quando você for, caso você for de avião, compra passagem aérea para Recife, verifica a passagem aérea para Recife, que é muito mais acessível, sai ali, ó, pela metade do valor, entendeu? Dependendo da época do ano. Então, assim, vá, compra para Recife. De Recife, se você pode alugar um carro, se você quiser, se você não tiver condições de alugar o carro, quiser economizar um pouco da viagem, vá de ônibus também, né? De Recife a João Pessoa. Com certeza tem ônibus e é pertinho, assim, sabe? É muito perto mesmo. Deve ser umas 2 horas e meia, talvez, de ônibus, sabe? 3 no máximo. Acho que nem chega a isso. Porque de carro, meu esposo gastou umas 2 horas. Então, talvez não chegue nem a isso tudo. É bem pertinho. Então, assim, vai lá, faça a sua experiência, viva a energia da cidade, viva realmente, sabe? Sinta se você realmente, sei se você quer, se o coração tá aberto, entendeu? Onde você tomar essa decisão. Entende? Ah, não, mas eu gosto de trânsito, é isso mesmo que eu quero. Ótimo. Então vá, sabe? Seja feliz. Eu acho que você tem que fazer o que é melhor pra você, entendeu? Então, assim, no meu ponto de vista, na minha vida, que é diferente da sua vida, na minha vida realmente não ia funcionar. Mas eu pretendo muito, muito, se Deus quiser, se Deus me der, né, condições financeiras, saúde, ir lá, voltar lá daqui uns 2, 3 anos pra poder verificar o que aconteceu, como é que tá a situação, entendeu? Eu quero muito, muito, muito voltar lá, se Deus assim me permitir. Mais uma vez, eu quero deixar bem claro aqui que eu sou muito grata, viu? A João Pessoa que nos recebeu a mim e minha família. É uma cidade linda, vale a pena sim visitar. Ah, outra coisa que eu quero falar também aqui, referente à alimentação. Eu achei, comparando com algumas cidades turísticas que eu já fui, né? Por exemplo, Rio de Janeiro, nós fomos em Alcobaça, que é uma cidade da Bahia. Nossa, Alcobaça para mim foi o mais caro. Eu achei que ainda é bem acessível, sabe? Um coco lá você compra por 2,50, R$ 3, sabe? Às vezes você pega 3 cocos por 10, entendeu? Aqui na minha cidade um coco é R$ 12, entendeu? Mas eu não moro em região de praia, eu moro em Minas, né? Não tem nada a ver. Mas enfim, eu achei que a comida ainda é bem acessível. E isso vai de ponto de vista também, né? Eu acho acessível. Agora o aluguel
talvez não esteja tão mais acessível como as pessoas estão falando aí, né? O aluguel, eu achei aluguel de cidade desenvolvida, assim, por exemplo, um apartamento lá na praia de 2 quartos, você não encontra, a gente, por menos de 2.500, 2.800 ali nas quadras próximas. É caro? Não sei. Isso vai depender do seu ponto de vista, do que você tá baseando, entendeu? Sabe, depende também. Mas eles têm que ver, por exemplo, ah, tá, mas consegue alugar mais barato? Consegue, 700, 800 reais, porém são bairros muito afastados, muito longe, assim, dependendo de onde você for trabalhar, você vai ter que acordar muito cedo e vai ter que chegar muito tarde em casa, entende? Então, assim, você tem que verificar, vale a pena pra você? Inclusive, eu conheci lá nós, né, eu e meu esposo, um garçom, ele era do Rio de Janeiro, sabe? E ele morava também num bairro bem afastado lá. Ele falou que pagava 600 reais de aluguel. E pra ele, ele tava feliz da vida e super compensava. Então, assim, vai de cada um, entendeu? Se compensa pra você. Mas, enfim, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado aí com as minhas dicas. Eu espero que eu possa ter ajudado você que tá aí querendo ir pra João Pessoa, tá? Vou deixar bem claro, não tô dizendo pra ir nem pra não ir. Tô dizendo que você precisa ir lá e olhar com seus olhos e tomar suas próprias decisões através do teu gosto, da tua vida, tá bom? Que Deus abençoe vocês e até a próxima, se Deus quiser.